Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o PlayStation 5 Pro, que parece ser um bom negócio agora, né? Tipo, a gente não sabe quando que vai lançar o PlayStation 6. Teoricamente era pro ano que vem, mas tudo indica que deve ser adiado para 28, 29, porque a gente tá no momento em uma crise de memória RAM e crise de SSD também, porque o SSD não é tão comentado, mas ficou muito mais caro. Então, como são componentes fundamentais para a criação do novo console, que a teoria tenha 30 GB de RAM, ou seja, um salto bem pronunciado, né? Tipo, a ideia acho que era para ser 32, né? Mas até isso estão começando até que pensar, vamos cortar isso aqui, etc, né? Fato é que assim, a Sony, ela tá trabalhando, obviamente, na próxima geração, mas tem que aproveitar o máximo dessa. E eles tomaram uma decisão que foi muito polêmica na época de fazer uma versão aprimorada da atual plataforma, o PlayStation 5 Pro. Eles lançaram o PlayStation 5 prometendo um monte de coisa. Na caixa tá até 8K. Eu tenho a caixa ali, mas eu não peguei porque eu tô com preguiça, né? Mas a verdade é que, assim, existia muita promessa na caixa do PlayStation 5, etc. E o console entregou coisas muito boas. Não vou falar aqui que o PlayStation 5 é ruim, porque eu estaria mentindo completamente. Eu tenho um, amo ele, é um belo aparelho, permite você jogar em excelente qualidade, excelente taxa de quadros. Apenas 6 jogos, se não me falha a memória, não rodam 60 FPS dentro do PlayStation 5. Se você pegar o fato de que lançou a quantidade de jogos que já lançou, só esses 6 não rodam, tem mais culpa dos desenvolvedores do que propriamente do aparelho, né? Tipo, dá pra rodar, né? E aí às vezes é falta de suporte mesmo que as empresas dão, né? Tipo, um dos jogos é o Gotham Knights. Eu não acho que a Warner Bros. Montreal vai voltar nele, porque o jogo até foi um fracasso de vendas. Mas olhando para o PlayStation 5, ele é um console que trouxe mais desempenho, mais quadros por segundo, tempos de load melhor, interface melhor, muita coisa melhorou, mas o visual do jogo permaneceu quase que o mesmo, né? Tipo, não vou dizer que é a mesma coisa que a gente vê, se você for comparar a versão de PlayStation 4, PlayStation 5 e jogos cross-gen, você tem sim diferenças, mas é no micro, né? Tipo, é a mesma coisa que pessoas ficam falando lá do Ghost of Tsushima, que fala que o gráfico não é tão bonito assim. Eu acho isso um erro, né? Porque você tá olhando muito para pequeno detalhe, né? Não é toda empresa que tem centenas de milhões para investir em pequenos detalhes. Para 60 milhões de dólares fazer um jogo daquele tamanho, né? É impressionante. A direção de arte do jogo é uma coisa linda pra caramba, né? E então, assim, eu acho que olhar os pequenos detalhes, etc., aí vira meio que desperdício. E quando a gente tá jogando, a gente mal para pra perceber tanto nisso, né? E o que importa é você ter uma boa experiência de jogo, etc., e o PlayStation 5 te entrega isso. Aí a pergunta é, por que fazer um PlayStation 5 Pro? E a ideia, ela foi muito criticada, mas acho que a Sony, ela tá tendo a razão, no final das contas, de dar mais suporte a tecnologias que permitam que você tenha o melhor gráfico possível, mais próximo de um PC, sem necessariamente levar esse, tipo assim, o número de teraflops para uma 5090 que tem 130, né? O PlayStation 5 base tem 10, o PlayStation 5 Pro tem 17, né? Então, assim, assim, eu não pego os números quebrados. Eu vou dar uma arredondada para assim, a gente ficar mais fácil, né? Mas a verdade é que assim, o PlayStation 5 Pro, quando foi lançado, já recebeu muitas críticas que ele era bem caro, né? Ele não tinha base vertical e não tinha leitor de disco, né? Tipo, isso é para tentar baratear as coisas, né? Mas assim, eu não gosto dessa ideia de não ter base vertical, né? Custava fazer igual fizeram no PlayStation 5 base, né? Mas aí, vamos lá. Aí tem essas situações, né, que tem lá o PlayStation 5 Pro, teve gente que falou que ele é desrespeitoso, tem gente que ele falou que ele era desnecessário, mas aí a gente tá vendo que ele não é desnecessário. Ele começa a ser uma plataforma de desenvolvimento de novos suportes a recursos que vão ser utilizados tanto no PlayStation 6 como também no PlayStation portátil. O PSSR é algo muito importante que a Sony faz e eu acho que é algo que a Xbox ali, tipo, basicamente está abandonando o hardware, deveria estar fazendo algo parecido, né? Que é um programa de upscaling. A parceria com a AMD, ela está sendo cada vez mais forte, né? E assim, nos consoles de PlayStation 4, né, eles usavam versões mais básicas do FSR, né? Agora o FSR está melhorando, etc. E a Sony e a AMD estão trabalhando juntas, até porque é conjunto muito positivo, né? Tipo, a AMD também faz placa de vídeo, ela faz processador, faz muita coisa. E a questão é, essa parceria pode fazer ambos melhorarem, tanto o console como também as placas de vídeo da empresa que vão ser fornecidas para PC, e eles estão querendo bater de frente com o DLSS, que é a tecnologia da Nvidia, né, para placas de vídeo. E a gente vê que, assim, essas parcerias têm gerado frutos, e o Resident Evil Requiem é uma boa demonstração, porque, assim, o Series S entrega a pior qualidade. Ele é um console de 4 teraflops, não tá rodando nem Full HD. Mas aí você vai pro Nintendo Switch, um portátil, ele tá rodando Full HD. Ele por quê?
Ele parte de uma resolução base menor, mas o upscaling é melhor. Então, assim, com as tecnologias, ele extrai um resultado melhor e menos poder. Esse é o objetivo do PSSR, né? Eles querem te entregar algo próximo de um PC de top de linha, né? Aí muita gente tá fazendo a comparação do Resident Evil Requiem, que, tá muito longe do PC. Não tá. Primeira coisa que a gente tem que falar, o teste lá do analista de bits, que fez o teste lá com o PC, ele usou uma 5090 para fazer. É a única que eu vou usar com paralelo, porque é a única que rodou 60 frames. É o único paralelo de desempenho próximo, porque a 5060 até rodou com a mesma aparência, mas nem 30 frames estava batendo. E as pessoas têm que usar isso, os frames segundo. A 5090 é a única acima de 60. E aí o que acontece, né? E a 5090 custa mais de 25 mil reais. Vocês sabiam disso? Uma placa de vídeo custa 25 mil reais. Você compra 5 PlayStation 5 Pro com essa placa de vídeo hoje? 4, né? Vamos também exagerar. Então a questão é: o PlayStation 5 Pro ele começa a virar um negócio interessante porque o jogo deu primeira vez, a gente viu um salto grande, a gente vê, caraca, isso aqui tá rodando num hardware mais poderoso, né? Tipo, a gente consegue pela primeira vez ver o que é um jogo de PlayStation 5 Pro e o que é um jogo de PlayStation 5. Óbvio, é uma diferença que, assim, eu falo pra pessoa que quer jogar, né? Tipo, justifica você gastar, sei lá, 3 mil reais a mais no console, né? Porque considerando que você compre o leitor de disco e a base vertical, né? Não, eu não acho que vale tudo isso, né? Mas é uma demonstração de que as coisas estão melhorando para o PlayStation 5 Pro e a gente vê que o novo PSSR, né, ele conseguiu extrair um belíssimo 4K de 1080 frames, né, tipo, que é basicamente o modo performance, né? É como se estivesse rodando no modo performance, mas o upscaling leva para 4K e eles ainda conseguem colocar o Ray Tracing para ter aquelas reflexos, aquela qualidade de imagem que está realmente muito impressionante, né? E a ideia do PlayStation 6 é uma ideia de mais suporte a essas tecnologias, quem sabe indo quase para o Path Tracing. A ideia é dobrar pelo menos o número de teraflops do Pro e para 34 a 40, né? Quanto mais, melhor suporte, mas a gente sabe que quanto mais teraflops, mais caro é, né, para fazer o aparelho, né? E a questão é, a gente está vendo essas diferenças e agora, indo para esse mais tardado da geração, jogos sendo lançados, né, 007, Crimson Desert, GTA 6, entre vários outros que vão ser lançados esse ano, todos eles vão extrair mais do PlayStation 5 do PlayStation 5 Pro do que as versões PlayStation 5 base e o Xbox Series X, né? Todos eles vão tentar usar isso porque, assim, é uma tecnologia que agora é presente em qualquer jogo AAA. Todos eles vão tentar testar Ray Tracing, todos eles vão testar esses novos suportes para ter melhor qualidade de imagem, melhor imersão, melhor tudo. Então, assim, Crimson Desert vai ser um ótimo comparativo, vamos ver como ele for lançado, mas tudo promete que no PlayStation 5 Pro a versão já vai ser a melhor dos consoles. E a gente vai ver isso cada vez mais. Não é todo jogo que vai ter uma diferença grande, mas a verdade é que o PlayStation 5 Pro ele vem mais do que nunca como uma tentativa de você aprimorar o uso dessas tecnologias que podem fazer você ter um salto de qualidade nos gráficos dos jogos através, assim, desse tipo de contexto de Ray Tracing, tecnologias de anti-serrilhado, upscaling, né? Sem que você precise ter um salto muito grande através de poder bruto do console, né? E vamos ver. Eu tô curioso para ver os próximos resultados e há de se ressaltar. Prometem que o PSSR ele vai conseguir fazer até jogos de PlayStation 4 dobrar de definição. No caso, jogos de 1080 pixels vão para 4K. Se vai funcionar tão bem assim, eu não sei. Mas a Sony está querendo promover que o PSSR é uma mudança não apenas para os jogos já feitos especificamente para o PlayStation 5 Pro, mas para todos os outros jogos disponíveis dentro da plataforma que vão ter grandes ganhos de qualidade de imagem. Não necessariamente de performance, porque aí é outra coisa, mas de qualquer maneira a gente vê a Sony trabalhando aí em cima do PSSR, virou o foco da companhia. E eu acho que assim, o fato deles já estarem cancelando portes para PC mostra que eles estão confiantes na qualidade dos aparelhos que estão vindo por aí, até para você ter uma experiência única de jogar os jogos exclusivos dentro só da plataforma da Sony, né? Tipo, a Sony tá abrindo mão da portes para PC, vamos ver até onde eles levam isso. Embora eu ache assim, os live services faz sentido jogar no PC, até porque, por exemplo, Helldivers só foi
sucesso que foi porque ele lançou no PC, né? Então, vamos ver o Helldivers 2, no caso. Então, vamos ver até onde a Sony vai levar o PSSR, mas é bacana a gente ver ganhos de qualidade cada vez mais impressionantes e, obviamente, assim, o futuro para o PlayStation 6 parece bem interessante, né? Não vai ser para mim um salto tipo geracional, como a gente já viu, por exemplo, do Play 2 pro Play 3, do Play 3 pro Play 4, né? Tipo, não vai ser esse tipo de salto, mas eu acho que a gente vai cada vez mais ter uma qualidade de jogo muito parecida com um PC top, sem precisar gastar tanta grana assim. Só por isso, acho que já começa a ficar cada vez mais atrativa a ideia de migrar para uma plataforma como o PlayStation, por mais que ela não seja perfeita, tem muitos problemas quando fala também de preço dos jogos, né? Os planos, que agora estão mais rentáveis do que o do Game Pass, porque o Game Pass está muito caro, né? Mas de qualquer maneira, a gente está vendo aí a Sony trabalhando para trazer algo novo para os seus aparelhos. E eu acredito que a próxima geração, que eu mais estou interessado mesmo é o portátil. Mas ainda assim, né, tipo, promete bastante aí o que o PSSR ainda vai trazer até o fim dessa geração. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.